e ressuscitou, também devemos crer que Deus levará para consigo os que morreram na época da graça. Riley deixa um bom resumo do que está sendo tratado aqui, ó, abre aspas. A pergunta é: o cristão que morre antes da vinda de Cristo perde toda a esperança de participar do reino glorioso do Messias? A resposta de Paulo é uma reconfortante afirmação de que os mortos serão ressuscitados e participarão do reino. Fecha aspas. E o Alvord mostra o seguinte, abre aspas, caso não estejamos absolutamente convictos da morte e ressurreição de Cristo, também seremos inseguros quanto à nossa esperança cristã. O lugar para começar é na cruz de Cristo. Lá ele morreu por nossos pecados. Fecha aspas. Então é o que ele diz, olha, se eu não estou convicto da morte e ressurreição de Cristo, eu não tenho muita esperança. E é um lugar onde eu devo começar isso rápido, urgentemente. É onde? Na cruz, porque foi lá que Cristo pagou pelos meus pecados. Então, por várias vezes, Paulo conforta o coração dos Tessalonicenses com a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Mas que conforto haveria se o arrebatamento fosse depois da tribulação? De forma prática, quando o cristão tem mais convicção no que se refere às verdades escatológicas, é quando ele mais experimenta conforto e encorajamento. E em toda a carta aos Tessalonicenses, nós podemos observar que quando Paulo toca no assunto do arrebatamento pré-tribulacional, foi para ajudar os crentes que estavam lidando com casos traumáticos na vida, como a morte de um ente querido. Geralmente, em situações traumáticas que Paulo ele entra com essa questão do arrebatamento pré-tribulacional. Porque não haveria esperança nenhuma falar que eles passariam por todo aquele sofrimento e juízos, dos 7 anos. Provavelmente os Tessalonicenses eles estavam imaginando que já estavam até na tribulação por causa das perseguições que eles estavam passando, por causa do Evangelho, e por terem recebido algumas falsas doutrinas dentro desse assunto. Eles receberam, falsos mestres escreveram cartas em nome de Paulo. Escreveram de Paulo, falsas cartas, eles receberam. E parece que eles estavam com medo de terem entrado na tribulação. É o que indica o texto, parece que eles estavam com medo disso. E Paulo conforta o coração deles. Não, calma, vocês não vão entrar na tribulação. Você já ouviu? Hoje em dia tem muito disso ainda, Não, porque já aconteceu na época de Roma, no Coliseu. Outros já colocam na destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. E outros colocam para depois. E outros colocam coisa que está acontecendo agora. E confundem as coisas. Então, há muitos e muitos cristãos perturbados como os Tessalonicenses hoje em dia. Por quê? Porque dão mais ouvidos a um monte de vídeo no YouTube, a um monte de coisa acontecendo no mundo, do que o que a palavra de Deus, que tem a profecia verdadeira e correta, ensina. E daí ficam preocupados, e isso, e aquilo, Mas é como alguns irmãos têm me dito, mas é para acontecer isso mesmo, A Bíblia diz que tem que acontecer, a coisa tem que descambar mesmo. Mas no final das contas, quando quando entrar mesmo na questão da tribulação, eu serei raptado. Nós temos ali também a palavra trará, ou trazer, do versículo 14, quero ler novamente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então o verbo trazer aqui, no original, também tem o sentido de liderança. Ou seja, isso envolveria os santos ressuscitados seguindo Jesus em sua liderança para o céu. Essa palavra também tem significado de... Eu
vou trazer comigo você, eu serei o seu líder. No português eles só colocaram a palavra trará, mas essa palavra, o significado original é um trará assim de, eu vou trazer vocês comigo. Vocês estarão sob a minha liderança e eu trarei vocês sob a minha liderança. Entendem isso? Ok? É o significado do original. Então faz mais sentido para o que ele está dizendo. Que Deus trará os seus para Ele sob a liderança de Jesus Cristo. Versículos 15 ao 17. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então, no verso 15, Paulo se inclui no arrebatamento. Paulo cria na iminência do arrebatamento. Ele não sabia quando isso ia acontecer. Ele mesmo esperava que aconteceria ainda em vida. Mas o arrebatamento não aconteceu ainda. E Paulo já se foi. Mas ele cria dessa forma. Isso significa que, se Cristo voltar hoje para arrebatar a sua igreja, todos os crentes de Atos 2 até hoje serão ressuscitados, aqueles que morreram, e levados para os ares conosco. Se o arrebatamento acontecesse agora, exatamente agora, e você é salvo, todos os salvos de Atos capítulo 2 iriam ressuscitar, seriam ressuscitados agora, e eles, juntamente conosco, que estamos vivos, seríamos arrebatados aos ares, raptados aos ares, e dos ares nós iríamos encontrar Jesus dos ares, e dos ares Jesus nos levaria até o Pai, como está explicando aqui o texto. Então, irmãos, brincar com isso é algo sério, porque você pode confundir pessoas, você pode tirar a esperança de pessoas. A esperança que Cristo dá, você pode tirar, se nós brincamos com essas coisas. Pessoas podem entrar em tristeza profunda, em depressão e em confusão mental, deixar até a fé e começar a viver uma vida desregrada, porque não levamos a sério as verdades do Evangelho, as verdades de Deus. Não podemos brincar com essas coisas. Porque consolo e conforto é muito importante. Se não fosse Cristo, não estaria nos dando. E há pessoas perdidas aí que precisam desse conforto e consolo. Há pós-tribulacionistas que estão apavorados, perdidos nas suas convicções. Então, irmãos, Paulo vivia uma constante expectativa da volta de Cristo para o arrebatamento, porque ele pensava que seria arrebatado. Isto deve ser um exemplo que cada um de nós deve seguir. A gente vive nesse mundo, precisa viver nesse mundo, mas a nossa mente deve estar nas coisas lá do alto. Se o nosso coração estiver só aqui, se você for salvo, você será arrebatado. Mas para mim, que tem essa expectativa grande do arrebatamento, quando isso acontecer, vai ser uma alegria enorme. Agora, se o meu coração é mais carnal, eu gosto mais das coisas desse mundo, quando o arrebatamento acontecer, não vai ser uma alegria tão enorme assim. E as minhas obras não terão tanta validade lá nos céus. Então é uma escolha sua. É a escolha daquela pessoa que pega todo o seu dinheiro, todo o seu salário e gasta em porcaria, e aquele que guarda um pouquinho para o futuro. É a escolha sua. Se você vai gastar toda a sua vida nas coisas deste mundo, e não sobrar nada para depois, e não ter alegria de se encontrar com Cristo, ou você que vai fazer alguns sacrifícios de não ter certas coisas desse mundo, mas a sua alegria será maior depois. A sua escolha. Como seria reconfortante saber que os vivos teriam que passar pelas terríveis dores da tribulação? Não é reconfortante isso.
Passar por tribulação, por dificuldade, traz conforto? Se Paulo acreditasse que os tessalonicenses passariam pela tribulação, certamente ele diria que a morte de seus entes queridos teria sido uma bênção, porque teriam escapado de uma época terrível de sofrimento, como nunca já foi visto sobre a terra. Quem em sã consciência desejaria ser ressuscitado para viver tempos tenebrosos e de trevas? Deus faria isso com seus filhos? Então a ordem é a seguinte: primeiro, Jesus descerá dos céus até as nuvens. Segundo, os mortos em Cristo serão ressurretos. Terceiro, os crentes vivos com os crentes ressurretos serão arrebatados para as nuvens para se encontrar com Cristo. E quarto, Cristo levará todos os salvos da era da graça para o céu, para o Pai. E o versículo 18: consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Então eu posso terminar só com o versículo. Tudo que foi falado aqui, que foi dito aqui, vocês agora precisam se consolar a vocês mesmos e uns aos outros. Paulo termina de forma espetacular. Ele os aconselha para que os irmãos tessalonicenses se consolassem uns aos outros, exatamente com as doutrinas que ele acabou de ensinar: morte, ressurreição e arrebatamento pré-tribulacional. Não se consola um crente com arrebatamento pós-tribulacional, tá? Então, jamais faça isso. Infelizmente, há falsas doutrinas ainda rondando a igreja para nos desanimar, para nos firmar nessas promessas de Jesus através do apóstolo Paulo. Nós precisamos seguir o que a Bíblia nos ensina, para permanecermos perseverantes e confiantes. Nós precisamos seguir o que a Bíblia está nos ensinando: aceitar o conforto de Deus. O único ensinamento escatológico cabível sobre o arrebatamento, que dá esperança, conforto e encorajamento à igreja, é o pré-tribulacional. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse conforto, obrigado porque eu, juntamente com meus irmãos e demais irmãos de outras épocas, inclusive os irmãos da própria tribulação, que colocarão a fé em Ti atrasados, ó Pai, estaremos eternamente contigo nos céus, nas bodas do Cordeiro de Deus. Obrigado por isso também, ó Senhor, que o Senhor tem providenciado a nós tão grandes presentes, o Senhor tem dado a nós. A gente muitas vezes nem é grato por tudo isso, ó Pai, a salvação, o Senhor nos livrando da morte eterna, nos livrando da condenação eterna, nos livrando de várias mazelas nesse mundo, e agora nos dando conforto, nos livrando de sofrimentos que sobrevirão sobre os ímpios, e também nos levando, ó Pai, para vivermos eternamente junto com o autor da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para pagar tudo em nossas vidas, nossos pecados, juízos, condenações, e não precisamos mais passar por nada disso, porque o sangue de Jesus é suficiente. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar um hino? Pedir àqueles que podem se colocar de pé, por favor. É o hino, já vou ver, 234, Abrigo de Deus. Vocês conhecem esse hino, né? Não? Vocês vão lembrar, toca um pouquinho lá. Lembraram? Ok, então vamos lá. Sim.
assentar. Não esqueça então da palavra do Senhor, grave ela no seu coração, na sua mente, pratique a palavra do Senhor durante a semana, seja consolado por ela, e passe essa palavra do Senhor às pessoas ao seu redor, que não têm essa mesma esperança que você tem. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada no Senhor. E se você ainda não tem a salvação, isso é muito sério. Se Cristo voltar hoje, você não irá para o céu com Ele. Então pense sobre essa salvação. Pense sobre você sendo um pecador, perdido, condenado, vivendo eternamente separado de Deus. E pense na alegria, na felicidade que tem aqueles que vão se encontrar com o Cristo e viverão eternamente com Ele, junto com Deus, não separado nem longe dele. Amém?